bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo, mas para quem está aqui comigo, a gente vai falar sobre velocidade média. A gente já gravou um vídeo sobre cinemática básica, desculpa, e agora a gente vai falar sobre velocidade média. No vídeo anterior, nós falamos sobre velocidade, como ela é constituída. Nós falamos do delta aqui, o triângulo, né? A letra grega delta, que indica variação ou diferença. Então, é a diferença entre a posição final e posição inicial. Então, variação de posições. E o delta t, tempo final menos tempo inicial. Então, é a formulinha de velocidade que a gente tinha comentado, vou colocar aqui de novo, que a gente vê lá na placa. Para a gente não esquecer como funciona, a gente tem uma plaquinha de velocidade, lá na placa está marcando 80 km por hora. Quilômetros é distância, horas é tempo, então a placa de velocidade permitida, ou nesse caso aqui, distância, tempo. Então, variação de posição é a nossa distância e o tempo. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Ele diz assim: um caminhão se desloca com uma velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Oh, misericórdia, né? Para não acontecer acidente aí. Qual é o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Vai vendo. Já colocou assim, ó, para não bater. Então, ele está 144 km por hora. Deu aquela piscadinha de 1 segundo, assim, de cochilo. Acordou. Quantos metros ele andou? Então, a gente vai aplicar a nossa fórmula, né? Só para vocês visualizarem. Ó, velocidade. Eu vou usar o D e T aqui, só para simplificar, tá? Não ficar calculando delta S, delta T, porque a gente não está falando de posição nesse momento, está falando de valores mesmo. Fica mais fácil vocês entenderem, eu acredito. Então, velocidade, distância e tempo. Bom, a distância dividida pelo tempo. Só que ele pediu que esse espaço tem que ser em metros. Essa distância tem que ser em metros. Então, a gente vai lembrar de uma coisinha lá atrás. A gente viu na aula passada que tem uma unidade de transformação de quilômetro para metro por segundo, visto que ele está pedindo em 1 segundo a distância em metros. Então, para converter de quilômetro por hora para metros por segundo, se você lembrar lá, a gente tem um coeficiente de 3,6. Se a gente está fazendo o sentido de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Se a gente tiver em metro por segundo e quiser em quilômetro por hora, a gente multiplica. Nesse caso do exemplo, a gente vai dividir, então, 144 por 3,6. Vamos lá, a primeira dificuldade é fazer a divisão. 144 dividido 3,6. Como eu faço? Quando eu tenho divisão por números decimais, o que eu preciso fazer? Igualar as casas. Então, se ali tem uma casa decimal, aqui precisa ter uma casa decimal. Tá? Então, se aqui tem uma casa decimal, que é o 0,6, aqui eu vou ter que criar uma casa decimal. Aí eu vou lá e cancelo a vírgula, e aí eu faço a divisão como se não houvesse vírgula. Vai ficar
1.440 dividido por 36. Aí você vai pegar o 144 e dividir por 36. Quando você fizer essa conta, você vai descobrir que vai dar 4. 4 vezes 6. Você pode fazer tudo, tá, gente? 4 vezes 36 já vai dar o 144, né? Porque 36, se você dobrar, dá 72. Se você dobrar 72, dá 144. Então, você está fazendo 4 vezes. Você dobrou uma vez, depois dobrou de novo. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 vezes. Eu sei que vai dar 144. Vou baixar esse zero, como não tem como dividir, ele vem para cá. Então, eu sei que 144 km por hora equivale a 40 metros por segundo. Então, qual é a nossa resposta? Se a gente aplicar a fórmula aqui, eu tenho 40 metros por segundo, que é a minha velocidade. A distância eu quero saber. E o tempo que ele me deu é em 1 segundo. Né? Se a gente passar um que está dividindo, multiplicando, a gente vai saber que a distância é igual a de 40 metros. Precisava montar tudo isso, eu estou montando para você que vai estar estudando, para você saber o que está acontecendo, né? Mas já dava para deduzir direto ali em cima. Por quê? Se ele anda a 144 km por hora, que equivale a 40 metros por segundo, em 1 segundo ele anda 40 metros. Então, quer dizer, numa piscadinha dele, né, nesse cochilo de 1 segundo, ele andou 40 metros. Tá? 40 metros é quase meio quarteirão, em média. Perdão, gente, só um minutinho. Os cachorros latem na minha janela. Bom, desculpa. Faz parte da aula remota, né? Ela quis participar da aula. Bom, eu tenho um carro. Esse carro vai fazer um percurso de São Paulo até Uberlândia, depois de Uberlândia até Brasília, e a pergunta vai ser de São Paulo até Brasília. Então, a gente vai fazer assim. Eu tenho de São Paulo, eu vou colocar aqui só para desenhar, para facilitar. Nossa, esse meu Uberlândia aqui ficou horrível. São Paulo até Uberlândia. E depois Brasília. Olha só, o carro faz um percurso de 600 quilômetros de São Paulo até Uberlândia. Então, a distância aqui é de 600 quilômetros. Com velocidade média de 60 quilômetros por hora. Então, esse pedaço do caminho que ele andou a 60 quilômetros por hora de média horária, e a distância foram de 600 quilômetros. Depois, o trecho que vai de Uberlândia até Brasília é uma distância de 400 quilômetros. E ele gasta para andar esses 400 quilômetros, perdão, gasta não. Ele tem uma velocidade média de 80 quilômetros por hora.
E aí ele fala assim, mas qual é a velocidade média que eu tenho entre São Paulo e Brasília? Então, ele me deu 2 trechos e pede a velocidade média entre São Paulo e Brasília. A velocidade média não é somar as duas velocidades e tirar a média. Então, eu somo as duas e divido por 2. Isso você erra o exercício. Você precisa determinar em cada um dos trechos aqui quanto tempo gastou para depois calcular o percurso todo, porque a pergunta é em relação ao percurso de São Paulo a Brasília. Então, eu preciso descobrir quanto tempo ele gastou entre São Paulo e Brasília, para depois calcular a velocidade. Então, vamos lá. Na primeira parte aqui, a gente sabe que velocidade é distância sobre tempo. Se eu substituir os valores, então eu tenho que a velocidade é 60, a distância é de 600. Eu sei que mentalmente, para alguns, já dá para saber qual é o resultado, tá? Mas eu vou fazer algebricamente aqui para quem está estudando. Então, se eu andei a 60 km por hora, 600 km, isso quer dizer que eu gastei um tempo. Aqui a gente vai fazer a aplicação matemática, né? O que está aqui embaixo você joga para cima e o que está em cima você volta aqui para baixo. Multiplicar em cruz, de qualquer maneira vai dar certo, tá? Vai ficar assim, T é 600 dividido por 60. Isso vai dar 10 horas. Ok? Então, no primeiro trecho, de São Paulo até Uberlândia, eu gastei 10 horas. 60 km por hora, se eu andei 600 km, é 60 vezes 10. Eu vou fazer a mesma coisa no trecho de Uberlândia a Brasília, né? Então, velocidade é a distância pelo tempo. A velocidade é de 80 km por hora. Eu andei 400 km. Quanto tempo eu gastei? Então, faz essa troca de posição, né, aqui. Então, vai ficar um tempo igual a 400 dividido por 80. Isso vai dar 5 horas. Então, no total, o tempo de São Paulo até Brasília foram 15 horas, né? Esse vai ser o tempo total, a soma dos dois. Agora, a pergunta é, qual é a velocidade média de São Paulo até Brasília? Então, eu quero saber qual é a velocidade média de São Paulo a Brasília. Então, vamos calcular. A velocidade média de São Paulo até Brasília é igual à distância entre as duas cidades. Qual é a distância entre as duas cidades? A distância é 600 mais 400. Quer dizer, de São Paulo até Brasília, passando por Uberlândia, eu gastei 600 quilômetros até Uberlândia e mais 400 até Brasília. Então, eu tenho 1.000 quilômetros de distância. Dividido por 15 horas, que é o meu tempo. Tá? E aí você vai fazer essa divisão. Vai ficar 1.000 dividido por 15. Vai dar 6 vezes 15 dá 90. Para 100
sobra 1, desculpa, sobra 10, abaixo 0, 6 vezes 15 dá 90, sobra 10, a gente vai no esqueminha. Acrescenta um 0, aparece a vírgula. 6 vezes 15, 90, sobra 10. Como já tem a vírgula, é só acrescentar um 0 aqui, 6. E aí a gente vai dar 10 de novo. E a gente tem uma dízima, né? Aqui e aqui. Então, a velocidade média entre São Paulo e Brasília é de 66,666 km por hora. Tá bom? Então, essa é a velocidade média. Então, velocidade média não é somar as velocidades dos trechos e dividir por 2. Eu tenho que calcular os tempos e depois pegar a distância total para poder fazer a conta de velocidade média aqui nesse intervalo. Tá? Esse é um probleminha comum de cair e as pessoas erram de bobeira aí. Um próximo exemplo, ele é até simples, qual é a velocidade escalar em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Aqui a gente vai usar a unidade de transformação. Você pode transformar antes 1.200 em quilômetros e 20 minutos em horas e depois fazer a divisão, ou você pode fazer direto. Eu aconselho a fazer direto, que é mais fácil, tá? Você quer fazer a velocidade média, distância por tempo. Então, vai ser 1.200. Melhorar esse 1.200 meu. 1.200 sobre 20. Então, fazendo aqui uma simplificação, tal, 60 metros por segundo. Por quê? Porque eu peguei metros, perdão, eu fiz errado aqui. É minutos ali, eu falei besteira. Deixa eu colocar aqui. Tem que colocar aqui 20 minutos é igual a quantos segundos? Então, cada minuto tem 60 segundos. Então, vamos fazer assim. Deixa eu mudar aqui. Vou multiplicar ele por 60, né? Então, 20 minutos multiplicado por 60, 2 vezes 6, 12, e acrescenta 2 zeros. Então, 1.200 metros por minuto. Agora eu vou ter 1.200 metros por segundo. Então, 1.200 por 1.200. Desculpa, ali eu tinha cometido esse erro. Como professor, a gente fala, presta atenção no enunciado. E a gente vai lá e erra, né? Você vê como a gente é normal. Então, aqui foi uma transformação de tempo, né? 20 minutos. Usei lá a conversão, 1 minuto e 60 segundos. Então, 20 minutos, 1.200 segundos. Agora tem a distância e o tempo. Como eles são iguais, vai dar 1 metro por segundo. Mas ele perguntou em quilômetros por hora. Então, aqui você multiplica por 3,6 e você vai encontrar a velocidade de 3,6 km por hora. Então, 1.200 metros em 20 minutos, quer dizer 3,6 km
por hora. Falei que era simples e eu acabei me enroscando lá. Aqui um exemplo também simples, direto. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas. Então, tempo 2 horas e percorreu 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Quer dizer, que velocidade média, né? Então, de novo, velocidade é pegar a distância e dividir pelo tempo. A distância que ele percorreu foi de 120 quilômetros e gastou 2 horas. Então, a velocidade média dele, 60 km por hora. Próximo. Esse aqui é um probleminha do Sesgran Hill. Já não é tão direto assim. Ele aparece, mas não é tão direto. Vamos lá. Uma pessoa percorre 4 quilômetros. Ele me deu a velocidade de 12 km por hora. Então, velocidade, distância sobre tempo. E ele quer saber o tempo. Então, vamos substituir. Velocidade é 12. A distância é 4. E o tempo é o nosso tempo. Se eu trocar ele de posição, vou ter que T é igual a 4 dividido por 12. Se você dividir 4 por 12, você vai descobrir que vai dar uma dízima, tá? Então, 4 por 12. Não dá para fazer a divisão. Você faz. Vai colocar 0, que não dá para dividir. Deixa eu trocar a cor aqui. Vai colocar 0, que não dá para dividir. Acrescentou 0, aparece a vírgula. 40 por 12 dá 3. 3 vezes 12 é 36. Sobra 4. Como já tem a vírgula, eu posso acrescentar um 0. Vai dar um 3. 36 vai sobrar 4. E aí você vai ter uma repetição aqui e aqui também. Então, a sua resposta aqui é 0,33 horas. Tá. Agora, se você fosse ver essa questão do vestibular, você ia perceber que ela ia ter alternativas e a resposta não ia estar em horas. Então, tem uma outra maneira de você resolver isso para transformar isso em minutos, por exemplo, tá? Ou até em segundos. Mas como ficaria? Como o tempo é igual a 4 dozeavos, isso em horas, tá? Por quê? Porque você tem quilômetro por hora, né? Vamos colocar aqui a unidade. Deixa eu voltar, vou colocar a unidade aqui mesmo. Ó, 4 quilômetros por hora dividido pelo... Perdão, eu coloquei o contrário. Perdão. Tá difícil agora. 4 quilômetros dividido por 12 quilômetros por hora. Tá? Se a gente fosse simplificar isso aqui, ele vai sobrar em horas, que é a unidade de tempo que a gente tem. Mas, para saber isso em minutos, então, para vocês saberem como dar isso em minutos, uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, você faz o quê? 4, 12,
multiplica por 60. Quando você multiplica 1 hora por 60, você tem 60 minutos. Então, se você tem 4/12 de hora, você vai multiplicar por 60, você vai ter o resultado em minutos. Então, se você fizer a conta aqui, 4 vezes 60 dá 240, dividido por 12. Se você dividir e depois multiplicar, dá na mesma, tá? Se você dividir 60 por 12, dá 5. 5 vezes 4 é 20. Então, qualquer jeito aqui vai dar 20 minutos. Então, tenho 20 minutos. Então, tempo gasto por uma pessoa para andar 4 km, com uma velocidade média de 12 km por hora, é de 20 minutos, tá? Ou em horas, ou em minutos. Normalmente, você vai ver que as respostas estão em minutos, tá bom? E o nosso último aqui para a gente encerrar. Laura estava passeando num parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta e ela quer saber quanto é isso em quilômetros por hora. Então, se eu tenho 10 metros por segundo e quero saber isso em quilômetros por hora, é só usar o coeficiente de transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6. Então, 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Ok?